Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos! Olha, pessoal, tá todo mundo comentando sobre as manifestações pró-Bolsonaro, as manifestações contra o Bolsonaro, cada um dizendo a manifestação do Bolsonaro foi maior, o outro diz não, o contra foi maior. É cada um puxando sardinha para o lado. Eu dei uma olhada no YouTube, gente, eu vi cada barbaridade. Um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Um querendo dizer, tem até um vídeo dizendo assim, manifestações a favor de Bolsonaro foram 20 vezes maior do que a outra. Aí o outro falou, a manifestação a favor de Bolsonaro deu uma penca de gente no meio da rua. Aí o outro falou o seguinte, as manifestações contra Bolsonaro foram 50 vezes maior do que a favor de Bolsonaro. Enfim, se você é um bolsominho, se você adora o bolsomito, você vai encontrar aquilo que te satisfaz, aquilo que diga que a manifestação pró-Bolsonaro foi muito grande, foi maior do que a manifestação contra. E se você foi contra o Bolsonaro e é contra ele, você vai procurar somente os vídeos que enalteçam o dia 15 e coloquem para baixo o dia 26. A verdade tem que ser dita, doa quem doer. Então não adianta a gente puxar sardinha, não adianta a gente ficar comparando início da manifestação com o momento auge da outra manifestação, porque tem gente que faz isso. Aí ele pega a Avenida Paulista, logo no início da manifestação do dia 15, né, e tem uma merrequinha de gente. Aí depois compara com a manifestação do dia 26, no momento auge. Aí pá, veja a diferença entre esquerda e direita, pá, e vice-versa. Tem gente que está usando a mesma tática para dizer que de ontem não foi uma merda só. Aí pega a manifestação de ontem, do dia 26, e diz o seguinte, logo do início, olha só a merrequinha de gente, aí coloca outra no auge. Pessoal, se a gente começa a agir desse jeito, no fundo, a gente sabe a verdade. Se a gente começa a agir de um jeito que só procure não é benefício para aquilo que a gente torce, a gente vai continuar numa mentira. A gente vai estar mentindo para a gente mesmo. A verdade é nua e crua. Não foi, não deu ninguém. Aí eu ouvi gente num grupo que me colocaram aí, que no dia 15 de maio, quando foi a manifestação contra o Bolsonaro, colocavam assim aquelas fotos logo do início, que tava merrequinho de gente dizia assim, os gatos pingados. Não foi ninguém, inclusive o próprio Bolsonaro disse o seguinte, são os idiotas úteis, ou seja, a maioria aí é militante, ok? Aí se você puder, merrequinha de gente, não deu ninguém. Ou seja, era contra ele tinha que minimizar o negócio, ele tinha que baixar, ridicularizar. Mas ele, como presidente, não deveria falar isso. Afinal de contas, todos que protestam, que manifestam contra um governo, manifestam por alguma coisa. Agora dizer que são idiotas, que são partidários, é a mesma coisa de dizer que todo mundo no governo deve apoiar só aquele que está no poder. E imagina se a Dilma tivesse dito isso também quando manifestaram contra ela. São um bando de idiotas partidários. Ou seja, quem está no poder é que tem que ouvir as manifestações da rua e não ficar dizendo que é idiota, que não é. Ora essa! O Bolsonaro mudou de tom quando comentou sobre os protestos do dia 26 de ontem. O que ele disse? É a manifestação aí, é o Brasil saindo à rua, é a manifestação democrática. Ou seja, cara, puxa saco dele, ele tinha que sair a favor. Mas como presidente, fica chato. Afinal de contas, foi o próprio Bolsonaro e a família dele e as empresas ligadas à campanha do Bolsonaro que convocaram o pessoal para dentro. Então vamos falar a verdade? Deu gente pra caramba nas duas manifestações. Agora, verdade seja dita, vamos comparar o auge das manifestações, não é? Tanto do dia 26, que foi ontem, como do dia 15. E aí a gente vai ter claramente uma coisa. O próprio G1 e a Globo, né, o Fantástico, entre outros, mostraram a diferença. A diferença é, no dia 15 de maio, a manifestação foi em 222 cidades do Brasil. A de Bolsonaro foi 156 cidades
que se manifestaram, ou seja, o número de cidades pró-Bolsonaro foi menor do que contra Bolsonaro. E o número de manifestantes? Vamos chegar a uma conclusão aqui e dizer o seguinte: quase que o Bolsonaro consegue levar as pessoas, não é, para a rua, quase. Mas se não fosse o quase, tinha dado mais gente. Na verdade, somando tudo, vendo todas as imagens, a gente sabe que dia 15 deu muito mais gente na rua do que agora, do dia 26. Gente, aqui mas é porque tu puxa a sardinha, aqui é porque tu não gosta do Bolsonaro. Eu gosto! Tanto é verdade que se o Bolsonaro sair, tá ok? Eu vou imitar quem? Agora, eu não posso ficar mentindo aí, dizendo que deu 20 vezes mais. Na verdade, o Randolfo Rodrigues, que é da oposição, disse o seguinte: a comparação de manifestações a favor de Bolsonaro e aquela que foi contra, a manifestação de Bolsonaro perdeu de 7-1. Foi mais ou menos esse o sentimento dos políticos. A gente sabe que, por exemplo, nós não tivemos quase um número de jovens no meio da rua. O que nós tivemos? Uma classe média que saiu de casa, aquela mesma classe média vestida de camisa do Brasil, com algumas bandeiras, muitos trio elétricos pagos, né, por empresários. E aí você teve aquela mesma manifestação de coxinha, aquela mesma manifestação ali daquelas pessoas que torciam pelo Aécio Neves, que diziam: eu não tenho culpa, eu votei no Aécio, tá lembrado? Mais ou menos aquilo ali, a idade mais avançada. Já nas manifestações do dia 15, a galera foi mais em peso, foi mais trabalhador, foi mais gente que trabalha, que sua camisa, mais povão. Essa é a verdade. Compare. Aí você, mas também vocês de esquerda. Gente, e além do mais, vocês sabem que o governo de São Paulo é a favor do Bolsonaro, o governo do Rio de Janeiro é a favor do Bolsonaro. Ali a polícia militar, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, ela facilitou a vida dos manifestantes. Não houve empurra-empurra, não houve agressão. A polícia, inclusive, até prestou continência a trio elétrico, vê se pode. Ora, o Wilson Witzel saiu a favor de quem? E lá? E o Dória saiu a favor de quem? Então nós sabemos ali que a própria estrutura do Estado foi usado em benefício da campanha, da manifestação pró-Bolsonaro. Mas quem está no poder e chama as pessoas para ir para a rua é porque está com algum problema. E o problema é sério. Ao invés de ter alguma pauta, quem está no poder não faz manifestação. Protesto, na verdade, o nome já diz que é o contrário, está protestando porque quer reivindicar alguma coisa. Agora, eu sair na rua e dizer que a reforma da Previdência é bacana para o trabalhador, tá de sacanagem. É uma desinformação tão grande. Agora, que tem bolsominion radialista, que tem bolsominion ator, que tem, por exemplo, aquela Jovem Pan, que mais ou menos é a Ku Klux Klan, aquele Coppola, por exemplo, se derrete pelo Bolsonaro. Aquilo ali é uma mentalidade totalmente fanática em Bolsonaro, ele não enxerga nada que está na frente dele. Aí usa de textos e tal para parecer que é muito inteligente, mas que na realidade é um fanático pelo Bolsonaro. É louco, né, que o Bolsonaro brilhe mais do que a estrela petista no tempo do governo Lula. É difícil, Coppola, você querer comparar o Lula ao Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não sabe nem dialogar. O que ele fala gira baderna, gera encrenca, ou seja, e naquela vez que você disse que a viagem do Bolsonaro foi a mais lucrativa que ele fez para os Estados Unidos do que todos os outros presidentes. Você está de sacanagem, né? Menos. Aí eu chamar as pessoas de idiota e agir com idiotice, inteligência, é meio complicado. Gente, então cada um vai puxar a sardinha para o seu. No final das contas, faça o seguinte: compare o auge das manifestações. O auge. Para você não ser enganado, nem por um lado, nem por outro, porque aí fica muito fácil você pegar foto quando não havia ninguém em manifestação e dizer que não deu ninguém. Então pare de fazer isso, pare de se enganar. Deu gente na manifestação do dia 26, deu gente na manifestação do dia 15.
A do dia 15 deu mais gente do que do dia 26, apesar do dia 26 foi mais formalizada, foi pedida pelo próprio presidente. Isso demonstra o seguinte, fraqueza do governo. Nenhum poder que exerce o poder pode pedir manifestação na rua para si mesmo. Ou seja, isso é demonstração de fraqueza. E cada vez mais o governo Bolsonaro se mostra fraco. Ou o Congresso toma uma atitude, ou Bolsonaro está fadado a cometer mais gafes, mais desemprego, mais manifestações contra, e os cortes na educação, enfim, na economia, estão girando aí à beira da loucura. Então, gente, o canal Critica Brasil está falando a verdade, doa quem doer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê aquela esmagada no like. Se você não gostou, o problema é seu também. Agora é o seguinte, gente, se inscreve no canal e pede para mais gente se inscrever. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Foi 7-1? 3-0? Ou 5-4? O resultado é esse. Bolsonaro sai mais fraco, era melhor nem ter ido para a rua do que ter ido e passado vergonha. Até porque agora, dia 30, vai ter outra manifestação contra Bolsonaro. Quem está no poder não pede manifestação. Se pede, é para sair. Tchau, pessoal. A gente volta mais tarde. Tchau.